Cada pequena coisa que eles faziam era mágica, ou não. De anéis reais a pedras humildes, se acreditava que objetos místicos moldaram eventos humanos ao longo da história. Os poderes que eles possuíam revelam muito sobre as esperanças e medos das pessoas que acreditavam neles. A história está repleta de objetos como livros, anéis, armas e até mesmo pedras antigas, que as pessoas acreditavam estarem imbuídas de poderes sobrenaturais. Os mais valiosos podiam conferir proteção, o direito de realeza ou cura, incluindo o antigo livro dos mortos egípcio, a pedra de Scone e a fonte da juventude. Outros objetos aparentemente amaldiçoavam seus donos malfadados, incluindo pedras recolhidas por turistas no sagrado Uluru da Austrália. A tradição sobre esses objetos se tornou mitos recontados em livros, filmes e poemas épicos. Excalibur do Rei Arthur e o Santo Graal são os principais entre eles. A realidade por trás desses objetos poderosos é frequentemente obscurecida. Na verdade, a natureza romântica das histórias que giram em torno deles encorajou as pessoas a continuar acreditando, mesmo com pouca evidência para provar sua validade. Verdade ou não, cada um desses objetos comuns contém uma lenda extraordinária que se aprofunda na cultura e nas tradições de seu tempo. O Livro dos Mortos do Egito. Para os antigos egípcios, a morte física era apenas o primeiro passo em uma jornada perigosa para a vida após a morte, enquanto a alma vivia para enfrentar o julgamento dos deuses. Portanto, os falecidos precisavam de feitiços e instruções para navegar em seu caminho para a imortalidade. Essas instruções, escritas como quase 200 feitiços no Livro dos Mortos, podiam ser inscritas em folhas de papiro coladas, mas também apareciam em paredes, caixões, amuletos, tijolos e até mesmo em envoltórios de múmias de egípcios de classe alta. Os feitiços incluíam guias para os portais do mundo escuro e proteção contra seus perigos. Alguns até transformavam o orador em animais poderosos, como um falcão. Se os encantamentos realmente guiavam os egípcios para a vida após a morte continua sendo um mistério, mas a bela arte e os scripts dos próprios feitiços ainda vivem em pedra e papiro. Pedras de Uluru. Uluru, um monólito de arenito maciço, fica a 1.142 pés, 348 metros, acima da paisagem desértica na Austrália Central. A formação rochosa icônica está no coração do mito da criação do povo Anangu, referindo-se à história sobre o início dos tempos, quando seres ancestrais viajaram pela Terra para criar todas as coisas, incluindo locais sagrados. Uluru continua sendo um local de adoração ativa, e desde 2019 os visitantes estão proibidos de escalar a formação. Funcionários do Parque Nacional ainda recebem pacotes devolvendo pedras que os turistas embolsaram como souvenirs. Cerca de um quarto das cartas anexas relatam que os ladrões de pedra sofreram doenças ou outro azar após o ato de roubo. Arca da Aliança. O profeta Moisés construiu a Arca da Aliança, um baú dourado de madeira de acácia, de acordo com as especificações exatas dadas a ele por Deus. Segurando as tábuas de pedra dos 10 Mandamentos, é um dos objetos mais poderosos da tradição bíblica. Os sacerdotes do Rio Jordão, por exemplo, descobriram que a arca poderia conter as águas da enchente para que pudessem atravessá-la. De acordo com o Antigo Testamento, a arca veio a descansar no Templo de Jerusalém, que foi destruído por Nabucodonosor, o famoso rei babilônico do século VI a.C. Se a arca ainda existisse, seus restos mortais ainda poderiam estar enterrados naquele solo sagrado. Alguns cristãos etíopes afirmam que agora ela repousa, em vez disso, em uma capela em Aksum. Outros rastrearam a arca até a França e o Zimbábue. Na cultura popular, Indiana Jones a descobriu na cidade egípcia de Tanis em Os Caçadores da Arca Perdida. Anel de Salomão. Nas lendas medievais judaicas e árabes, o rei Salomão de Israel era conhecido não apenas por sua sabedoria, mas também por vários apetrechos sobrenaturais. Entre eles estava seu anel de sinete, ou selo, que ele usava para selar cartas e decretos, e que também era conhecido por seus poderes mágicos. Com ele, o rei podia controlar os ventos, voar em um tapete levado pelo vento e se comunicar com animais. Também lhe permitia controlar anjos, os gênios bons, e demônios, os gênios maus. Usando os poderes do anel, Salomão comandou um verdadeiro exército de demônios para construir o Templo de Jerusalém. Depois disso, ele os enterrou em garrafas sob o templo que eles ajudaram a construir. Se algum anel desse tipo existiu, parece ter sido perdido com seu possuidor, mas o formato do selo, a estrela de 6 pontas, continua vivo como a estrela de Davi e um símbolo do judaísmo moderno. Excalibur. Talvez um dos objetos mais maravilhosos da história seja a espada mágica do rei Arthur. Como tantos aspectos da lenda arturiana, a espada tem vários nomes e origens dependendo da fonte.
Ela apareceu pela primeira vez na história dos reis da Grã-Bretanha de Joffrey de Monmouth, como Calibur, por volta de 1136, na qual Arthur a usou para matar sozinho 470 homens. Na obra do século XV de Sir Thomas Malory, detalhando a lenda de Arthur, o rei liberou a espada milagrosa de uma pedra quando ele era apenas um menino. Na mesma obra, foi uma feiticeira, Lady of the Lake, que apresentou a espada a Arthur. Enquanto ele estava morrendo após sua batalha final, ele exigiu que seu fiel Sir Bedivere a jogasse no lago. Um braço, presumivelmente o da Lady of the Lake, levantou-se para pegá-la e então desapareceu. Até que os historiadores encontrem evidências mais sólidas da existência de um verdadeiro rei Arthur. No entanto, uma Excalibur real também é improvável. Ou não. Em 2017, uma menina de 7 anos nadando em um lago da Cornualha, supostamente mencionado no trabalho de Malory, encontrou uma espada de estilo medieval no fundo. A imprensa a apelidou de Excalibur, embora seu pai mais pragmático tenha dito que ela era provavelmente apenas um antigo adereço de filme. O Santo Graal. De contos medievais de missões sagradas a filmes sobre Indiana Jones, o Santo Graal tem sido a relíquia cristã mais desejada há muito tempo, embora sua validade permaneça obscura em muitas histórias diferentes, algumas contraditórias. A primeira referência importante aparece em A História do Graal do século XII, de Chrétien de Troyes, em que o Graal, que pode ser traduzido como tigela, contém uma única hóstia de comunhão que pode sustentar a vida completamente. A tigela tornou-se associada à última ceia logo depois nos escritos de Robert de Boron, que afirma que foi usada para coletar o sangue de Cristo após sua crucificação. Várias histórias arturianas seguiram as dificuldades de cavaleiros como Perceval e Galahad em suas buscas para encontrar o Graal que dá vida. Não um, mas 2 Graais apareceram na Europa medieval. O primeiro, mantido em sua própria capela na Catedral de Valência, é uma taça de ágata marrom avermelhada que data da Era de Cristo. O outro, preservado na Catedral de Gênova, é um prato de servir de vidro verde medieval que supostamente tem poderes de cura. Ambos ainda podem ser vistos hoje. Pedra do Scone. Conhecida pelos escoceses como a Pedra do Destino, a Pedra de Scone é um bloco de arenito de 336 libras, 152 kg, essencial para a coroação de monarcas na Escócia, Irlanda e Inglaterra. A lenda escocesa determina que o patriarca bíblico Jacó usou a pedra como travesseiro. Na época medieval, ela era mantida na abadia de Scone, perto de Perth, Escócia, onde fazia parte do assento do monarca durante as coroações. O rei inglês Edward I a capturou em 1296 e, pelos próximos 6 séculos e meio, ela residiu dentro da cadeira do rei Edward, na abadia de Westminster, até 1950, quando 4 estudantes escoceses a roubaram. A pedra misteriosamente reapareceu logo depois no altar de uma abadia escocesa. O governo escocês enviou a pedra à Inglaterra, que a devolveu em 1996. Agora mantida na prefeitura de Perth, ela foi usada pela última vez na coroação do rei Charles III, em 2023. Fonte da Juventude. Ponce de León é provavelmente mais famoso por sua busca para encontrar a fonte da juventude, uma fonte mágica que restaura a juventude daqueles que se banham ou bebem suas águas. A verdade é que, quando a coroa espanhola nomeou de León governador de Porto Rico, no início dos anos 1500, ele estava principalmente interessado em ouro e trabalho escravo. No entanto, ele partiu em busca das Ilhas de Benime, em 1513, eventualmente desembarcando na costa da Flórida. Ele estava procurando pela fonte da juventude? Cronistas mais tarde alegaram que sim, o governador estava, com base em uma lenda de milhares de anos sobre águas restauradoras em uma terra mítica chamada Bimini. Não há evidências de que isso seja verdade. Parece que os inimigos de Ponce de León estavam simplesmente tirando sarro dele ao desenterrar uma das lendas mais antigas. Independentemente disso, o mundo ainda anseia por uma fonte mágica da juventude. Você gostou do vídeo? Ative o sininho para receber notificações toda vez que um vídeo for lançado. Você também pode colaborar com a gente, curtindo o vídeo e se inscrevendo no canal. Não custa nada e nos ajuda bastante. Se você quiser e puder, compartilhe o vídeo com seus amigos e conhecidos ou com alguém que você acha que pode se interessar por esse conteúdo. Nos avalie. Entre em contato com a gente. Faça comentários. Diga o que você achou do vídeo e do conteúdo. Sua opinião é muito importante para nós. E não esqueça de voltar. Nos vemos em breve. Um forte abraço. Até lá!